Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje estamos aqui no nosso 45º dia. São 45 dias aqui lendo juntos a palavra de Deus, né, e há motivos de sobra para nós agradecermos ao Senhor por essa ajuda, por esse sustento, pela determinação que Ele tem colocado no nosso coração de seguir lendo a palavra do Senhor durante todo esse ano. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à leitura, e fique atento, porque hoje é um daqueles dias que nós vamos sair ali do lógico, do óbvio, né? Estávamos lendo ali o livro de Levítico, não é isso? E agora nós vamos passar ali para o livro de Números, para o capítulo de número 10. Né? Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 10, do verso ali de número 11, né? Estávamos ali nos capítulos 4 a 6, terminamos o capítulo 6, e agora a gente vai dar esse salto, porque a gente vai lembrar de que há uns dias atrás nós fizemos já a leitura ali dos capítulos 7 até o capítulo 10, quando ainda Deus estava instituindo ali os utensílios, né, para o povo, as trombetas especificamente, que nós terminamos ali. É o início do capítulo 10, falava ali das trombetas de prata. Então Deus ainda estava dando ordem ali a respeito dos utensílios ali para o povo de Israel, né, das suas recomendações, das suas ordenanças. Então nós fizemos essa leitura, antecipamos essa leitura ali do capítulo 7 até o início do capítulo 10, né, do capítulo 10, dos versos 1 ao 10. E hoje nós vamos dar esse salto, lemos ontem até o capítulo de número 6 e agora nós vamos saltar para Números capítulo 10, tá bom? Então fique atento para que você possa acompanhar a leitura, que a leitura é em ordem cronológica, conforme falamos, não é ali do normal que nós vemos na maioria das Bíblias, mas como uma grande linha do tempo. Então o Senhor estava instituindo ali as coisas, a consagração dos sacerdotes, né? É, 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 as funções ali das famílias, a função ali dos levitas, os filhos de Coate, os filhos de Merari, né? Os filhos ali de Gerson. Então Deus estava colocando ali ordem na casa, para que então o povo pudesse começar a de fato seguir. Então estavam ali 2 anos da saída do Egito, né? Do segundo ano que nós estávamos lendo ali. Então nós terminamos assim e agora vamos prosseguir com a nossa história, com a nossa linha do tempo, tá bom? Então nós vamos orar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações clicando ali no sininho e vem com a gente nessa jornada de aprendizado, crescimento, tá, da palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua bênção, que o sangue de Jesus seja sobre nós, para nos perdoar, nos lavar, nos purificar, nos santificar, e que o teu Espírito Santo nos ajude na elucidação da tua palavra, que o Senhor nos ajude a aprendermos mais do Senhor. Nós assim oramos, pedindo o teu auxílio, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão conosco engajados nesse projeto. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos seguir aqui. Números, capítulo 10, verso de número 11. Então, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, né? Estamos ali no segundo, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Então, olha, agora o povo está finalmente levantando o acampamento para partir. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército das tribos dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo
E os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levavam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Então, nós vemos ali que os gersonitas e os meraritas, eles levavam o tabernáculo. E a galera ali de Coate, os filhos de Coate, levavam o santuário. Tá certo? Então depois, verso 22, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Iezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Então o povo agora ele começa a caminhar. Então o povo sai do Egito, escravo, Deus ali com as suas ordenanças, coloca tudo em ordem, para que então o povo passe agora a jornada no deserto. A travessia, a busca, a caminhada à terra prometida. Né? E aqui a gente vê que há um entre eles que fica o convite. Né? Fica o convite ali. Olha, vem conosco. Vem conosco. Isso vem junto com o povo do Senhor para a terra prometida. E esse convite é muito peculiar. Né? Primeiro que Deus ele nos tira do Egito, do mundo de pecado. Deus ele nos resgata da escravidão do pecado. E ele nos tira da escravidão, coloca em ordem a nossa vida, nos ensina os seus mandamentos, nos ensina a sua palavra, coloca à disposição os seus estatutos, para que então nós possamos atravessar a jornada rumo à terra prometida. E assim a nossa vida, queridos. Né? Então Deus ele te tira, ele me tirou da escravidão do pecado, ele te tirou da escravidão, do jugo da servidão do pecado, para que agora, lembrando que você não sai do Egito e vai para a terra prometida. Tá bom? Você sai do Egito para ir para o deserto. Ainda tem o deserto para trilhar. Você não sai do Egito e vai para a terra. Ah, eu saí do Egito e vou conquistar a terra. Tem o deserto ainda. Ainda tem o deserto. E no meio desse deserto, nós encontramos com pessoas e aí o convite ele fica. Da mesma forma que Moisés convidou a Obabe. Não é isso? Então Deus, através de ter usado a sua igreja, ele ter usado o seu Espírito Santo para convidar. Olha, vem conosco, vem com o povo do Senhor, vem caminhar com a gente rumo à terra prometida. Então, você que ainda não aceitou o Senhor, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, eles precisam ouvir o nosso convite. Moisés, ele não ignorou Obabe, mas ele, olha, vem conosco,
Vem com a gente, né? Deus, ele nos prometeu uma terra. E, queridos, Deus, ele nos prometeu uma terra e nós precisamos falar dessa terra para todos quantos nós pudermos. Todos os obabes que são ao nosso redor, no nosso local de trabalho, nossos vizinhos, os nossos familiares, nós precisamos falar, olha, vem conosco. E venha, aproveite o bem que o Senhor nos fizer, ele vai fazer com você também. Deus, ele não olha se você é daqui, se você é de lá, se você é midianita, se você é israelita. Vem conosco, que Deus, ele tem uma bênção também, ele vai te fazer bem também. Então, esse é o convite da salvação, né? É o convite para caminhar rumo à terra prometida. Louvado seja o Senhor. Seguindo aqui, Números capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, então olha só, eles acabaram de sair, perdão, eles acabaram de levantar acampamento, perdão de novo, e o povo já está murmurando. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha só. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía. E num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu, para que me dissesse que o levasse no colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos seus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, que comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos,
E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu a arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda à roda do arraial. E há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha colhera 10 hômeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Queridos, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Primeiro, a murmuração do povo, com saudade do Egito ainda, com saudade do Egito. Então, se é uma coisa que desperta a ira do Senhor contra nós, tá? É ter saudade do Egito. É ter saudade do mundo, do charco de lodo que ele te tirou, que ele nos tirou. Isso entristece profundamente os olhos do Senhor. Porque como era a sua vida lá? A vida sem Jesus, a nossa vida sem Jesus, ela estava indo para o pior dos lugares, irmãos. Então, sentir falta do Egito, sentir falta do mundo, ofende a santidade de Deus, ofende a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E um povo murmurador, ele também tende a sufocar o seu líder. E aí Moisés acha pesado o seu cargo. Então nós precisamos ser ajudadores. É claro, nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas sentir saudade do Egito, sentir saudade do mundo, murmurar contra Deus, questionar aquilo que Deus ele faz de melhor para a nossa vida, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Tá bom? Então vamos continuar aqui com a nossa leitura. Números, capítulo de número 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, aí, esse é um ponto muito sério, mas também ele tem alguns nuances que eu gostaria aqui rapidinho de tratar com os irmãos. Olha só. Aqui, a palavra de Deus está falando, então Miriam e Arão, então eles vêm falar contra Moisés. É como se eles quisessem se rebelar contra Moisés. O Senhor fala com Moisés, mas o Senhor não falou conosco também? Não é? O Senhor fala somente com Moisés? Só ele que é o bonzão? Só ele que é o queridão de Deus? E aí, Deus ele dá essa palavra. Olha só, Moisés fala boca a boca comigo. Ele é meu amigo. Eu amo. É o meu servo. Né? Um dos homens mais mansos, né? Ali sobre a terra. Então por que vocês estão falando contra ele? Então aqui vai o primeiro alerta. Contra nós falarmos dos nossos líderes, o cuidado para não pecarmos contra o Senhor. Agora, é claro, porque muita gente usa esse tipo de versículo para que você, para que eu, para que nós não questionemos determinadas atitudes das lideranças. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perceba que a queixa deles, ela não tinha fundamento. A queixa de Arão e de Miriam, ela não tinha fundamento. Eles estavam falando uma coisa que não tinha fundamento. Não fazia sentido a crítica deles. Vocês estão entendendo? Agora, isso não quer dizer que você e eu não tenhamos que observar e julgar, atentar contra possíveis desvios, né, de liderança, seja ela qual for. Seja ela qual for. Seja liderança de ministérios, seja liderança de sessões ali da igreja, de congregação, liderança de conferências, liderança de igreja, seja o que for. Então, o que está errado sempre estará errado. Então, a diferença que nós precisamos traçar é essa. A reclamação de Arão e de Miriam contra Moisés, ela não tinha fundamento. Eles estavam falando de uma coisa sem fundamento. Agora, outra coisa é você questionar, é você apontar a falha, uma falha de conduta, um pecado, é apontar um erro grave, uma coisa que nitidamente está fora dos parâmetros que Deus ele colocou na sua palavra, porque muitas das vezes com isso eu me torno omisso. Não, é aquela história, não toqueis nos ungidos do Senhor. E aí a pessoa que está ali liderança, ela faz o que ela quer, mas você, sim, você tem o direito de questionar, você deve questionar, deve. Você deve ponderar. Se está errado, está errado. É óbvio, você não vai falar contra sem fundamento. Você não vai levantar fofoca. Não é isso? Você não vai causar dissensões. Você não vai divulgar notícias sem ter provas. Você não vai semear, você não vai fomentar incertezas, fake news, não é isso? Então, muito cuidado com isso. Então, existe uma diferença, tá? Então, Arão e Miriam estavam questionando ali a liderança de Moisés sem fundamento. Moisés ele não havia feito nada contra os princípios de Deus. Outra coisa é quando nós olhamos, é quando você olha a liderança, qualquer tipo de liderança, tá? Seja ela qual for, e você está vendo um desvio de conduta, você está vendo um desvio das práticas fundamentadas na palavra, e você vê um desvio disso, um desvio da verdade, o desvio da orientação de Deus, aí é outra coisa. É outra coisa. Tá certo? Então é preciso haver essa separação aí. Tá bom?
Agora, não caia nessa de, não toquei nos meus ungidos, a pessoa pode fazer o que quer e você tem que aceitar, você tem que ficar quieto, tem que ficar calado e deixa para lá, né? Porque não toqueis nos meus ungidos. E lembrando que todos nós somos ungidos, né? O Senhor ungiu a cada um de nós. Todos nós temos sobre a nossa vida o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, fica atento nisso. Tá? Não deixem fazer o que querem com você, não. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não está hoje restrito a ninguém. Ele está derramado sobre toda a carne. Ele está sobre mim, está sobre você. Nós temos a palavra também, nosso domínio, nosso poder. Nós temos direto acesso à palavra, temos direto acesso ao Pai, temos direto acesso ao Filho, temos a bênção do Espírito Santo sobre nós. Então, é a história. Nós temos a faca e o queijo na mão. Tá bom? Então, não sirva de marionete para ninguém, não. Tá bom? Vá para a palavra, vá orar, vai pedir ao Senhor uma bênção. Está errado, está errado. Questione, pondere, aponte, tá? Não fica na omissão, não. Deus vai tratar. Realmente, Deus vai tratar de tudo, mas se eu sei, se eu vi, se eu testemunhei, se eu estou vendo, então eu preciso fazer alguma coisa. Tá certo? Então tá bom. Então vamos lá. Números, capítulo de número 13. Então, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José; pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vopsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então aqui tem uma observação importante, né? Porque se a gente for ler nessa relação aqui, da tribo de tal, nós vamos ver o nome de Josué, mas nós vamos ver Oséias, da tribo de Efraim, filho de Num. Então esse é o Oséias. Então o próprio texto, ele vem explicar, né, que Moisés chamou Josué, chamou Oséias de Josué. Tá bom? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, e se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Isso é um ponto muito importante, tá? Olha só, e eram aqueles dias o dia das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga. Como também romães e figos, chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus,
habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-nas em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, tá? E a gente precisa concluir com essa reflexão aqui. A primeira coisa, tá? A primeira coisa, os espias eles são enviados ali e eles vêm com um relatório, tá certo? E aí, vocês vão ver, nós vamos perceber que quando eles vão falar dos inimigos, né? Eles falam, olha só, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar, na ribeira do Jordão. Então, querido, tem inimigo de tudo e quanto é forma. Vem inimigo de tudo e quanto é lado. Então, na nossa vida, os adversários, né, os povos inimigos, eles vêm de todo quanto é lado. Ele vem do rio, ele vem da montanha, ele vem da cidade. Então, a luta, ela vem. A luta, ela vem de todo lado. Vem mesmo. Vem intensa. E nós lembramos aqui, os nossos inimigos, eles não são as pessoas. Não é isso? Nossos inimigos não são as pessoas. Jesus, ele nos ensinou isso. O Novo Testamento, ele nos ensina isso. Que os nossos inimigos são as potestades, os principados, né, que habitam nos lugares celestiais. Nossos inimigos não são pessoas. Nós temos que ir contra pessoas. Queremos o mal dessas pessoas. Queremos que as pessoas sejam humilhadas, para que a gente seja exaltado perante elas. Não, nós não precisamos desejar isso para as pessoas. Queremos que essas pessoas sejam abençoadas também. Queremos que as pessoas que se levantam contra nós, que elas tenham uma experiência de salvação. Não queremos que elas tenham inveja de nós, porque a gente. Não, nós queremos que o coração delas seja solícito à palavra de Deus, para que elas sejam salvas, para que o nome delas esteja no livro da vida, para que elas encontrem a redenção em Cristo Jesus. Então, para de querer o mal das pessoas, para de querer que as pessoas quebrem a cara. Não, nós precisamos querer a salvação das pessoas. Inclusive do político que você mais gosta, do político que você mais odeia. Tá certo? Porque hoje, nesse mundo polarizado, nós vemos servos de Deus brigando entre si por causa de política. Porque tem um político, porque esse é o político. Porque... Ore pela salvação das nossas autoridades. Da nossa língua não pode sair maldição. Nós não podemos falar contra as pessoas. Não podemos ficar chamando as autoridades disso, autoridades daquilo, porque o presidente é assim, o presidente é assado. E quero deixar claro aqui que eu não tenho nada a ver com essa questão de presidente, presidente A, presidente B, seja o presidente que for. Então, cuidado com o que sai da sua boca. E você falar que a pessoa é isso, que a pessoa é sem isso, que ela é vaga isso, que ela é filha disso. Cuidado. Lembre-se que as autoridades são constituídas por Deus e a nossa boca, da nossa vida, precisa sair água doce. São palavras que acalmam, palavras que consolam, palavras direcionadas pelo Espírito Santo. São os frutos do Espírito, irmãos. Né? E às vezes a gente vê aí pessoas, até mesmo líderes religiosos, que abrem a boca para falar que fulano é isso, que fulano, que o presidente é assim, que o vice-presidente é assado, que o outro presidente é assim, que o deputado é isso, que não sei quem é isso. Queridos, por favor, equilíbrio, equilíbrio, domínio próprio. Então os inimigos vêm de tudo e quanto é lado, mas os nossos inimigos não são as pessoas. Precisamos orar por elas, pagar um preço por elas. Então aqueles homens fazem aquele relatório. Então Caleb, ele toma ali a palavra e fala: gente, nós precisamos olhar para a promessa. Precisamos olhar para a promessa.
O povo pode até mesmo ser mais forte, mas e Deus? O que o povo estava dizendo ali é que Deus é fraco, que Deus é pequeno. Ah, eles eram gigantes, descendentes de gigantes. E o nosso Deus? E o Deus que os tiraram com mão forte de Faraó? Meus irmãos, nós não podemos vacilar. Não podemos. E a expressão interessante aqui para a gente concluir: eles infamaram a terra. Eles infamaram a terra prometida. Irmãos, não infame o céu. Não infame o céu. E infamar é colocar má fama, é falar mal da terra. Não fale mal da terra, irmão. É a terra que Deus separou para você, para mim. E esses homens estavam falando que a terra era ruim. Agora você vê, infamaram a terra, falaram mal da terra. A terra que Deus disse: ó, eu vou dar. Eu vou tirar vocês lá da mão de Faraó. Vocês eram escravos. O chicote cantava redondo. E vou dar para vocês uma terra. Aí os camaradas vão lá, chega aqui e fala mal da terra. E planta no coração do povo a falta de esperança. Aí, meu amigo, esse é que é o problema. Queriam anular a promessa de Deus. Desacreditar Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. É que eu queria encerrar essa leitura com essa reflexão. Dentre tantas outras que podemos fazer. Queridos, Deus te prometeu a terra. Ele vai te dar. A terra é a melhor coisa. Tem tudo lá. Não vai ser fácil, óbvio. Não vai ser fácil. Mas o Senhor é conosco. Então qual foi a palavra? Qual foi a palavra de Caleb? Certamente prevaleceremos. Certamente nós vamos prevalecer. Porque o Senhor Deus é conosco. O Deus forte. O Deus todo-poderoso. Poderoso na guerra. Então, queridos, aqui nós encerramos a nossa leitura. Por favor, deixe nos comentários o versículo que mais marcou a sua vida nessa leitura. A lição, o ensinamento que o Espírito Santo te concedeu. Compartilhe com a gente para que a gente possa crescer junto, aprender junto para a glória do nome do Senhor. Tá bom? E não esqueça de compartilhar o vídeo. Deixe o seu like aqui. Tá? Tem sido muito gratificante para nós, né, lermos a palavra do Senhor junto com cada um de vocês. E agora nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor agradecer, né? Não vamos pedir, vamos agradecer as bênçãos que o Senhor nos deu na leitura da sua palavra hoje. Tá bom? Feche os seus olhos comigo. Senhor nosso Deus, te adoramos por mais um dia da tua palavra. São 45 dias, Senhor, no qual nós sentimos a mão do Senhor a segurar nas nossas mãos, a nos conduzir, a nos ajudar e a nos fortalecer. Te agradecemos por esse privilégio em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe a sua saúde, o seu trabalho, sua vida profissional, o seu ministério. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor, apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.